Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, nós já vamos agora à Santa Palavra de Deus. E hoje com o tema: como devemos tratar o pecado de adultério? Meus queridos, eu acho que ninguém quer passar por uma situação dessa, não é? É um pecado que a pessoa agride não a si próprio apenas, mas principalmente o seu cônjuge. Principalmente seu cônjuge, porque ambos são carne da mesma carne e osso dos mesmos ossos. E assim, meus amados, é uma coisa terrível, agressiva, uma coisa que maltrata, uma coisa que agride toda a família. Mas nós precisamos olhar para essa situação, amados, segundo a ótica de Deus. Por mais que a situação seja difícil na sua vida, você tem que olhar para a situação segundo a ótica de Deus. Veja bem, quando eu falo aqui como tratar o pecado de adultério, eu pergunto a você: será que nós devemos perdoar? Ou será que nós devemos rechaçar imediatamente e partir para uma separação? Então você veja que é necessário um ponto de equilíbrio aí. É necessário um ponto de equilíbrio. Vamos analisar a situação. Uma determinada mulher, ela sempre demonstrou fidelidade a seu marido. Bem casada, possuía 2 filhos e também inteligente, bonita e inteligente. Ela passou num concurso na empresa e precisou passar alguns meses fora de casa para fazer um curso em outro estado. Ela vinha de 15 em 15 dias, uma vez por mês, conforme as condições permitia, para ver o marido, ver os filhos, que não podia ir. Não podia acompanhá-la. E ela sempre foi fiel e se manteve fiel lá também. Muito assediada, porque era bonita. Mas o que aconteceu foi o seguinte: de uma hora para outra, na realização de trabalhos, pesquisas, essas coisas, ela precisou fazer um trabalho com um determinado rapaz, junto com ele, um trabalho que era da empresa, andavam juntos para visitar empresas, coisas assim, trabalhos de pesquisas, estudos. E terminou surgindo uma simpatia entre os dois, uma simpatia que se transformou num sentimento mais de aproximação, começou a sentir necessidade de estar juntos, comerem juntos, e terminou acontecendo o adultério. Logo que aconteceu o adultério, aquela mulher se perdeu completamente na sua vida profissional e se arrependeu daquela loucura que havia feito, ao ponto de abandonar tudo. Chegou, procurou a empresa e disse para a empresa: olha, eu não vou querer mais continuar nesse curso, não. Vou querer sair. Pegou as coisas dela, veio embora para casa. O marido, surpreendido pelo que havia acontecido: o que foi que houve, fulano? O que foi que houve, fulano? Ele disse: eu vou lhe contar, tenha paciência que eu vou lhe contar. Se preparou,
arrumou o momento certo e contou para ele, disse: fulano, eu estou totalmente arrependido, eu jamais poderia ter feito isso com você. Eu jamais poderia ter feito isso com você, fulano. Com nossa família. Até então, esse erro estava só entre os dois. Mas aquele homem, infelizmente, não soube tolerar. Não aceitou o arrependimento da sua mulher. Não quis entendê-la. E disse: não, eu não vou lhe perdoar. E pediu o divórcio. Você acha que um fato como esse está correto? Quem foi que errou mais, ele ou ela? Olha a pergunta mais adequada. Quem foi que errou mais diante de Deus? Eu não estou dizendo diante dos seus preconceitos. Eu não estou dizendo diante das opiniões de pessoas que são radicais quanto ao zelo humano, que são machistas. Eu estou falando diante de Deus, quem foi que errou mais? A mulher que traiu e se arrependeu, largou seu emprego, deixou tudo, porque não queria mais aquela vida, em função da loucura que ela cometeu, que chegou em casa arrependida, uma história de um passado limpo que ela possuía, nunca tinha feito aquilo, nem teve pretensão nunca, mas aconteceu uma fraqueza na sua vida. E aquele homem simplesmente não aceitou aquela mulher, se separou dela. Veja bem, vamos à palavra de Deus. Agora, eu quero ler aqui primeiro Lucas capítulo 17. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17. E o versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim, olha. Deixa eu ver aqui. Capítulo 17, versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e por 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então, os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aleluia. Para você que está aí dizendo assim, eu deixaria essa mulher na mesma hora. Ao invés de dizer isso, você devia dizer assim: Senhor, aumenta a minha fé. Eu vou te mostrar por quê. Vamos aqui agora ler um texto da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus perdoa o pecado de uma mulher adúltera. Depois nós vamos extrair lições. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz assim, olha. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência,
Saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Vejam bem, meus amados, aqui está a leitura de um texto onde nós vemos aqui o Senhor Jesus perdoando uma mulher que foi encontrada em pleno ato de adultério. Olha, Jesus jamais perdoaria uma pessoa que não estivesse arrependida. Porque o perdão de Deus é consequência do arrependimento. Nós vamos ver o contexto bíblico da doutrina do arrependimento, mostra que Jesus, a condição para que haja perdão é o arrependimento. E essa mulher que Jesus perdoou, ela foi arrastada pelas ruas, um verdadeiro escândalo, e lançada ali diante dele. De algum motivo ela estava arrependida. Ela, sinceramente, estava ali na iminência de ser apedrejada até a morte. E ela estava completamente arrependida. E Jesus perdoa aquela mulher. Então veja, meus irmãos, que o perdão é a disposição de um coração em não guardar mágoa, nem ressentimento de alguém que pecou. E o próprio Deus estava ali dizendo: eu não vou guardar nenhuma mágoa de você, eu não vou guardar nenhum ressentimento de você. É como se você nunca tivesse pecado. Era o que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Então, meus amados, Deus quer que eu tenha o coração assim também. Jesus queria que aqueles homens que estavam ali cercando aquela mulher tivessem o coração assim também. Por isso que ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu pergunto: quem é que tem condições de atirar pedra em outra pessoa porque ela pecou? Me diga. Qual é o ser humano na face da terra que tem condições de atirar pedra em outro ser humano porque ele pecou? Me diga. Nós estamos falando de perdão, o perdão de Deus. Então, meus amados, não há motivo que justifique a traição, irmãos. Não há motivo que justifique o adultério. É um pecado muito difícil de ser perdoado, porém não é impossível. Porém não é impossível. Deixa eu esclarecer uma coisa logo aqui para a maioria dos que estão me ouvindo que não sabem. Uma coisa é o adultério. Outra coisa é a prostituição. Adultério pode ser realizado através de apenas um ato. Ou seja, esta mulher que eu contei a história para vocês, ela cometeu um ato de adultério. Ela caiu numa fraqueza, pecou contra Deus e contra o seu marido e contra si mesmo, contra seu corpo. Cometeu o pecado de adultério. Um pecado de adultério. Prostituição é diferente. Prostituição é aquele pecado que é contínuo, ou seja, que é comportamental. A pessoa peca aqui, peca de novo, é perdoada e peca de novo, vai pecando, vai se prostituindo. Então entenda essa diferença.
O fato de uma pessoa cometer um ato de adultério não quer dizer que ela é uma prostituta. Principalmente um fato como esse que eu contei a história aqui. Um ato onde houve arrependimento, disposição de largar o emprego, disposição de mudar a sua vida, coragem de contar para o marido, coragem de pedir perdão. Então veja que essa mulher não era uma prostituta, ela era uma adúltera arrependida, verdadeiramente arrependida. Então, meus amados, você já começa a ver que muita gente erra quando acontece um fato desse e vai logo tomando a decisão de se separar do marido. Tá certo? Então, o casamento, irmãos, ele é algo sagrado. A deslealdade impede a comunhão com Deus. A deslealdade, meus amados, ela é uma coisa terrível. Afasta o homem de Deus. E eu mostro para vocês que o próprio Deus, ele repreende o povo dele, corrigindo, porque na época em Israel, o povo estava andando com outras mulheres estrangeiras, os homens, né? E ele repreende mandando voltar às suas esposas. Olha lá, Malaquias capítulo 2, versículo 13, diz assim, olha, vocês ainda andam fazendo outras vezes essas coisas. Vocês cobrem meu altar de lágrimas, vocês choram com gemidos. Mas eu não olho mais para a oferta de vocês, nem aceito com prazer da vossa mão as vossas ofertas. Por quê? Porque eu, o Senhor, sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual vocês foram desleais, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Veja que Deus está corrigindo os homens para que eles voltem a uma intimidade, porque pior do que um ato de adultério é a destruição do casamento. Eu li aqui na palavra de Deus um texto que eu mostrei aqui e eu quero mostrar para você que está ouvindo essa mensagem aí. Olha aqui, olha, Jesus falando sobre os tropeços no capítulo 17. Ele diz assim no mesmo capítulo, que ele diz que se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se pecar 7 vezes contra ti no dia, perdoa ele 7 vezes. Diz aqui, olha, sobre os tropeços. Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem vêm os escândalos. Então veja bem, por quê? Porque além do pecado cometido, ainda esse pecado ofende não só o que cometeu, ofende também outras pessoas ao redor. E essa mulher, ela cometeu esse pecado. Ela chegou ao ponto de confessar ao marido. Não é para o marido encobrir o pecado dela que ele deve perdoá-la. É porque esta é a vontade de Deus, que ele perdoasse ela. Olha o que a Bíblia diz acerca disso. Se algum irmão te ofender, vai até ele. Veja bem, ela ofendeu o marido, ele podia ir até ela. Se você conseguir tirar seu irmão do pecado, você está encobrindo uma multidão de pecado. Esse encobrir uma multidão de pecado significa não tem nada que você está divulgando o pecado de ninguém. Você está lavando essa vida com o sangue de Jesus. Você está ajudando ela a encontrar o perdão do pecado. E agora é algo que você tem que guardar com você. Se o pecado foi contra você, você é que vai ter que tratar. Aprender a perdoar, porque Deus não nos permite ser provado além de nossas forças. Eu tenho certeza que se Deus permitiu que esse fato acontecesse com aquele homem que não quis perdoar a esposa, ele teria condições de suportar,
porque Deus não permite que nós sejamos provados além de nossas forças. Agora, ele era obstinado, ele era orgulhoso, ele era vaidoso, ele era zeloso, um zelo farisaico, super zeloso. Ele tentava manter uma aparência de correção de atitudes diante de si mesmo, contrário à vontade de Deus. Você está entendendo? Por isso que ele não perdoou aquela mulher. Por isso que ele não perdoou aquela mulher. Então, meus amados, a Bíblia, ela traz orientações que nós precisamos entender, irmãos. A Bíblia não obriga as pessoas que vivem sendo traídas. As pessoas que vivem sendo traídas. A Bíblia não obriga a permanecerem no casamento, não. Porém, também não manda se separar. Não é? Veja bem. E eu quero mostrar para vocês aqui um fato interessante. Não é? Um fato interessante. Eu gosto sempre de citar esse fato, porque é o fato que aconteceu na vida de um casal, irmãos. Um casal da Bíblia, que representava o relacionamento de Deus com o seu povo. Oséias e Gomer, não é? Oséias e Gomer. Então veja que a Bíblia diz que o marido deve amar a mulher, assim como Deus, como Cristo ama a sua igreja, não é? Eu pergunto, esse homem que se separou dessa mulher, você acha que ele estava amando a esposa como Cristo ama a igreja? Vá meditando nessas palavras aí, porque isso é lição para você, né? Então, Oséias, irmãos, Deus mandou que ele se casasse com uma mulher de prostituições, uma prostituta. Gomer era uma prostituta. Por que Deus fez isso? Deus queria demonstrar o amor dele pelo seu povo. E o seu povo estava se prostituindo, adorando outros deuses. Olha o amor de Deus onde vai, veja bem, preste atenção. Aí Deus, meus queridos, ele manda que Oséias case com a mulher de prostituições para aquilo representar uma relação do amor dele com o seu povo. Oséias vai e casa. Tem filhos com ela. A mulher, por um certo momento, ela toma uma posição. Tinha uma mulher de bem, uma mulher dona de casa, uma senhora distinta. Mas com o tempo, ela começa agora a querer voltar aos seus caminhos de prostituição. Eu agora estou falando prostituição. Não apenas um ato de adultério de uma pessoa que caiu numa loucura. Aí ela começa agora a entrar pelo caminho de prostituições e volta para os seus amantes. E Oséias, irmãos, Deus ainda diz para ele: Oséias, ama a mulher dos teus amigos. Olha que palavra dura, meus amados. Mas Deus diz isso e diz para ele: eu vou colocar espinhos no caminho dela, vou colocar uma cerca no caminho dela. Como quem diz assim, ela vai sofrer. E sabe o que aconteceu? Ela reconheceu que melhor é quando ela estava na sua vida de casada do que quando estava na prostituição. E depois ela voltou para a sua origem, para o seu lugar. Ela vai para o seu lugar e deixa o caminho da prostituição. Mas isso, meus amados, demonstra muito mais do que o perdão de Oséias. Um amor verdadeiro. Um amor
puro, um amor que manifesta a plenitude do amor de Deus. Ele perdoou e Deus restabeleceu o casamento de Oséias, no sinal de que o casamento de Cristo com a igreja será restabelecido. Mas agora vamos mostrar para você como perdoar uma traição. Como perdoar uma traição, não é? Como fazer para perdoar uma traição? Eu já disse aqui que o perdão não é algo tão fácil, irmãos. Não podemos, assim, oferecer soluções tão rápidas. Mas eu quero dizer que com a ajuda de Jesus, meus queridos, tudo é possível. Então, nós vamos mostrar aqui algumas coisas que você pode fazer. Algumas coisas que quem viveu esse momento pode fazer. Eu me lembro que uma vez aqui no programa, eu estava com a irmã Sandra e brincando e ao mesmo tempo falando sério. Eu disse para ela, irmã Sandra, olha, se algum dia você me traiu, eu não quero nem saber, nem me diga. Já está perdoada. Meu irmão, eu estou dizendo isso. Eu sei que irmã Sandra não é a mulher disso. Irmã Sandra não é uma pessoa que nunca viveu com coisas desse tipo, mas é melhor você ter um coração disposto a perdoar. Ter um coração disposto a perdoar. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos que a gente deve entender por quê e como perdoar a traição, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve entender é reconhecer que o problema é difícil e grande, porém não é pior do que a destruição do casamento. Não é pior do que a destruição do casamento. Tá certo? A destruição do casamento, irmãos, ela traz uma série de consequências. A culpa da traição é sempre da pessoa que trai, não a pessoa que é traída. A pessoa que é traída não tem culpa. Porém, a dor da separação, as consequências da separação, é pior do que a dor de você tratar o perdão. Tá certo? Vamos mostrar alguns motivos. Primeiro, quem se divorcia quebra a aliança diante de Deus. Quebra a aliança diante de Deus. Mas pastor, mas ela me traiu. Mas eu lhe disse, depende de como foi a traição. Será que não houve arrependimento? Se não houve arrependimento, não foi apenas adultério. Se não houve arrependimento, é prostituição. Aí você tem todo o direito. E eu vou lhe mostrar que você tem todo o direito, mas você não pode casar de novo. Você pode até se separar. Eu não aconselho ninguém a divorciar-se. Separação, meus amados, é quando o casal... Acontece um fato como esse. Um marido que entrou pelo caminho da prostituição... Aí a mulher não quer mais viver com ele. Ela simplesmente se separa dele. Mas divórcio não. Pastor, e por que não divórcio, pastor? Porque você tem que entender que se você é uma serva de Deus, se você é um servo de Deus, se você confia em Deus, e se você orar, fizer a sua parte, Deus pode fazer uma obra na vida dele. Deus pode fazer uma obra na vida dele. Eu vou te mostrar isso no final da mensagem com mais detalhe. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender que o casamento é destruído, é pior do que a reconciliação, é que você quebra a aliança com Deus. E quando eu falo quebrar a aliança com Deus, irmãos, é porque Deus não aceita o divórcio. Deus não aceita o divórcio em hipótese alguma. Se separe do seu marido, eu vou te explicar mais direitinho, eu vou te mostrar pela Bíblia isso, que você não pode
se divorciar. Se seu marido está adulterando, se separe dele, mas não se divorcie. Às vezes alguém diz assim, pastor, olha, eu tenho que assinar lá o divórcio. Eu digo, Deus, manda ele fazer litigioso. Manda ela fazer litigioso. O que é o divórcio litigioso? É aquele que você não concorda com ele. Eu não concordo, então não assino. Ele que faça lá sozinho. Tá entendendo? Então, olha, um papel colado no outro, irmãos. Vê bem, preste atenção. Pegue 2 folhas de papel A4. O que é isso? Esse papel comum. Pegue 2 folhas, passe e cola tenaz nos 2 e cole um no outro. Quando for no outro dia, ele vai amanhecer bem grossinho, né? Bem coladinho. Tá coladinho. O casamento é isso. É o que Deus faz. Agora, tente separar um do outro. Tente separar um do outro. Vá, pegue numa folhinha de papel, você vai ver que você não consegue. E se alguém conseguir, vai ficar um pedaço de um no outro. Não é? Vai ficar um pedaço de um no outro. Por quê? Porque agora é um só papel agora. É uma só carne. As marcas vão ficar. E não tem quem tire mais essas marcas. Deixadas por Deus. Tá certo? Então, olha, isso aí, irmãos, são marcas inapagáveis que ficam de um casamento. O trauma para os filhos e o exemplo negativo para os filhos pode induzir os filhos a agir da mesma maneira. Pode ficar certo que um casal que se divorcia, os filhos vão também entender que eles podem seguir o mesmo caminho. O divórcio, irmãos, está sendo uma coisa banalizada, vulgarizada, às vezes até mesmo dentro da igreja. O divórcio é algo que afronta o próprio Deus. É você demonstrar que não confia em Deus, na providência de Deus. É você deixar uma relação que Deus uniu e que diz que o homem não separa, e aí você vai e separa da sua maneira porque você quer. Então, meus amados, isso, quando você rompe, você além de quebrar o seu pacto com Deus, além de você guardar as marcas emocionais, as marcas de todo tipo de relacionamento que você teve com sua esposa, eu não estou falando de relacionamento sexual, mas relacionamento de companheirismo, de amizade, de relacionamento emocionais, tudo vai ficar marcado na sua vida. Aí vem o trauma dos filhos, induzindo eles a agirem da mesma forma. E um novo casamento, irmãos, olha, sempre vai enfrentar muitas dificuldades. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa conhecida nossa, que ele já vai na 4ª mulher, já vai na 4ª esposa. E ele me disse, pastor, eu nunca devia ter saído da primeira. Foi a maior loucura. Eu nunca devia ter saído da primeira. Ele já ia na 4ª esposa. Porque cada vez a pessoa vai ficando... Porque o divórcio é um ato de egoísmo. Você quer satisfazer as suas necessidades, aí você quebra um pacto com Deus. Você quebra um pacto que você fez com seu marido ou sua esposa. E quando você quebra esse pacto, você agora está fazendo isso para fazer as suas próprias vontades, os seus interesses, porque você acha que vai ser mais feliz desse jeito. Porque você acha que vai encontrar alguém que vai lhe satisfazer. Você quer uma nova pessoa, porque aquela não dá mais. Então eu vou me divorciar para casar de novo. É a primeira ideia que se tem. Eu vou me divorciar para casar de novo. Quando você não pode mais. Quando Deus não permite mais. Então, meus amados, a pessoa que sai de um divórcio, ou de um casamento através do divórcio, ela nunca será mais a mesma nos seus valores, nem de visão do mundo. Não, vai ser uma pessoa
ela vai ter a marca do egoísmo estampada no seu coração. Ela será mais exigente ainda no seu egoísmo com o próximo cônjuge. Porque ela está procurando alguém perfeito, do jeito dela. Aí o próximo vai ter que ser do jeito que eu quero, porque se não for eu deixo também. E vai ser assim. Eu sei, meus queridos, que tem muitas pessoas que estão me ouvindo, que são casadas com pessoas que foram divorciadas. Olha, eu quero te dizer, se você está se dando bem, glorifique a Deus. Se você está se dando bem, glorifique muito a Deus. Glorifique muito a Deus e peça misericórdia, que você não mude, nem que a pessoa que você convive com ela mude. Mas, amados, é muito difícil. É muito difícil um relacionamento novo. Então, veja bem. Eu disse aqui que, primeiro, que você tem que reconhecer que é difícil, mas é melhor você enfrentar a dificuldade de perdoar do que destruir o casamento. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que você deve escolher perdoar mesmo contrariando a sua vontade. Ora, nós não temos mais vida para nós não, irmãos. Se eu sou cristão de verdade, eu não posso viver mais para fazer o que eu quero. Eu tenho que viver para fazer o que Deus quer. Então, veja bem, eu tenho que escolher perdoar, mesmo contrariando a minha natureza. Você tem que escolher perdoar, mesmo contrariando a sua natureza. Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Se eu não souber perdoar minha esposa, eu não recebo o perdão de Deus. Eu estou falando o perdão merecido. Eu estou falando de uma pessoa que cometeu um erro e se arrependeu. Não estou falando de uma pessoa que vive se prostituindo. Não estou falando daquela mulher, daquele homem que vive se prostituindo. Esse aí, a Bíblia dá o direito de que você se aparte dele. Não se divorcie, que você se aparte. E você não pode casar de novo enquanto ele estiver vivo. Depois você começa a pedir a restauração a Deus. Depois que você se aparta da pessoa, começa a pedir restauração a Deus. Por exemplo, seu marido lhe traiu, sua esposa lhe traiu. Ou continua lhe traindo, não é? Aí entrou pelo caminho da prostituição. Você agora se afasta dele, não se divorcia. Você vai pedir restauração a Deus para duas pessoas. Sabe para quem? Primeiro para você mesmo. Aprender a perdoar. Aprender a perdoar, porque quando você souber perdoar de verdade, Deus vai começar a responder tuas orações e vai começar a trabalhar na vida dele lá, ou dela. Quando você aprende a perdoar, você tem autoridade para entrar diante de Deus e Deus faz uma obra na vida daquele homem. Faz uma obra na vida daquela mulher. É teu marido, é tua esposa. Deus quer unir vocês. Deus quer que vocês vivam juntos. Ele prometeu aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Foram vocês que se separaram por causa das vaidades humanas. Você não bate na porta, você não quer pedir, você não quer buscar, você não quer clamar diante de Deus pela restauração, nem sua nem dele ou dela. Aleluia. Então você tem que, quando há, não é, a prostituição, você tem agora que pedir restauração, tanto para você, como para a sua esposa, ou para o seu marido. Não é? Olha só a palavra de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1.
A palavra de Deus nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Amado, Jesus nos ensina isso, irmãos. Ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, farão as coisas que eu faço, e farão maiores ainda. Então, restaurar os contritos de coração, ou seja, eu tenho que me restaurar a mim mesmo numa situação dessa, encontrar disposição de perdoar, porque quando eu encontro disposição de perdoar, aleluia, eu começo a orar, as minhas orações começam a ser respondidas por Deus, e Deus começa a perdoar a outra parte, o outro cônjuge que está lá na prostituição. Ele começa a perceber que está fazendo loucura, como foi o caso de Oséias e Gomer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, dá uma segunda chance, irmãos. Nos faz ficar parecido com Deus. Dar uma segunda chance nos faz ficar mais parecido com Deus. Não é? Então, para concluir, em caso de você não aceitar mais conviver, só resta agora a separação sem o novo casamento. Olha o que diz Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3. Diz assim: por exemplo, a mulher casada está ligada ao marido pela lei, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela vive com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O que é que está dizendo aqui? Você só pode casar se seu marido morrer. Enquanto seu marido estiver vivo, se você casar com outro homem, diante de Deus, você será considerado adúltero, adúltera. É difícil, é o que está escrito. 1 Coríntios 7,39, a mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fique livre para casar com quem quiser, contanto que se case com um cristão. Tá certo? Então, casamento, irmãos, é um trabalho de equipe. E depois que um passa a ser carne da mesma carne, osso dos mesmos ossos, fique certo que a partir de então, você agora cria um compromisso acima de tudo com Deus. E Deus não aceita divórcio. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus possa lhe ajudar. E que você saia de todo embaraço para entrar na vontade de Deus. É o que eu te desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.